sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje é domingo e continuando a nossa série sobre fim dos tempos, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre escatologia, nós vamos ler um texto que está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Antes da gente continuar, peço a você rapidinho que se inscreva aqui no nosso canal, se é a sua primeira vez, que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostar, se você for edificado, se você achar que vai edificar alguma outra pessoa. E que você possa nos seguir também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Vamos ler? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruirão virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Amém! Glória a Deus pela sua palavra. Aqui está o apóstolo Paulo, numa de suas cartas que tem teólogos que chamam de o Apocalipse segundo Paulo, porque Deus deu a ele grandes revelações também. O apóstolo Paulo foi aquele que não conviveu com Jesus, mas foi aquele que foi usado para trazer a maior parte dos ensinos da vida cristã prática, diária, para que nós todos temos, tudo aquilo que nós temos acesso hoje do ensino da vida cristã foi dado por Jesus, por seus apóstolos e principalmente por Paulo. Paulo recebeu de Jesus de uma forma que os outros não receberam, os outros conviveram fisicamente com Jesus. Paulo teve encontros sobrenaturais com Jesus, glória a Deus por isso. E Paulo é aquele que fala sobre o arrebatamento. Nenhum outro apóstolo, nem o próprio Jesus fala abertamente, usa a palavra arrebatamento para falar de um acontecimento que vai ter no fim dos tempos. Somente Paulo faz isso. E se a gente pegar o contexto desse capítulo 5 que nós lemos agora, o contexto imediato é o capítulo 4, E ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele fala a partir do 16 que vai ser dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz ainda, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nós lemos já há pouco tempo esse trecho. E aí ele continua, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos lhes escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é interessante aqui nesse versículo, então aqui nesse contexto imediato, a partir do versículo 13 do capítulo 4, ele fala ali para se consolando as pessoas referente àqueles que já tinham morrido, que já, ele usa até esse eufemismo, dormiram em Cristo, para falar sobre as pessoas mortas, os salvos que já estavam mortos. E ele fala, calma, porque eles vão ressuscitar. A gente não vai precedê-los, nós não vamos primeiro que eles, porque quando o Senhor nos encontrar nas nuvens, vai soar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele se inclui entre os vivos, ele fala, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Ainda fala, se consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ninguém vai ficar para trás. Quem está morto em Cristo vai ressuscitar, vai ter o seu corpo glorificado. E nós também, isso aí ele vai falar lá em Coríntios, que também nós teremos os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí ele continua falando de tempos e épocas,
né? Cronos e Kairos. Cronos é esse tempo cronológico que nós estamos dentro dele, né? Que nós vivemos nele. Dia após dia, 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano, enfim. E o Kairos é o tempo de Deus, né? Que é os tempos determinados por Deus ao longo de toda a história, de todas as eras, né? Deus, em sua sabedoria infinita, em sua onisciência, determinou tempos e épocas, determinou épocas para que as coisas aconteçam, tudo aquilo que ele já determinou, tudo aquilo que ele deu ordem aos seus servos que profetizassem, né? Que seria o Kairos, é o tempo de Deus, que vai acontecer de acordo com o que ele já pré-determinou. Aí ele diz, então, com relação ao Cronos e o Kairos, aos tempos e às épocas, não se preocupem, eu preciso escrever para vocês, porque vocês sabem que Jesus vai vir como um ladrão à noite. O que ele está dizendo? Que vai ser iminente, que pode ser a qualquer momento. Um ladrão não avisa quando vai roubar uma casa. Então, da mesma forma, Jesus não avisou. Jesus chegou a dizer, quando estava aqui, que nem ele sabia, só o Pai sabia. Então, ninguém sabe. E a gente não é para a gente ficar fazendo conjecturas, né? Dando datas, muito menos falando qualquer opinião que a gente tenha sobre isso para os outros, né? Mas, e aí ele fala o que é um sinal. E aí ele diz, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Está dizendo que vai haver uma época em que as pessoas, né, que não querem a Deus, que não conhecem a Deus, que são desobedientes a Deus, né, os ímpios, vão estar achando que estão desfrutando de uma paz maravilhosa, que chegou alguém aqui e colocou ordem em tudo, trouxe paz para o mundo, quiçá acabou até com a fome, e a violência já não é mais a mesma, e uau, todas as guerras que estavam aí acontecendo e pipocando aqui e acolá, ele acabou com tudo. Então podemos dizer, paz e segurança. E então o apóstolo Paulo diz que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores da mulher, né, que está grávida. Ela tá ali, a mulher tá ali grávida, chegando lá na semana 40, 40ª semana, 39ª, aquele barrigão, 9 meses. Ela sabe que vai acontecer alguma coisa, mas não sabe quando. E de repente as dores começam. E vai ser exatamente assim. Nós que estamos na luz, estaremos atentos. Está para acontecer. A gente não sabe quando, mas está para acontecer. Então, vai ser da mesma forma. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto é que quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 sobre o arrebatamento, ele se inclui. Ele diz assim, nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados. E aí ele continua, né? Se consolem com essas palavras. Quanto aos tempos e épocas, eu já falei para vocês, quando ele vai falar da tribulação, que é esse período de quando disserem paz e segurança, ele não se inclui. Interessante porque ele achava que ele estaria vivo no arrebatamento, mas ele não se inclui na tribulação. Isso daqui deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha, né? Paulo, então, entendia que nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação? Ora, ele diz que nós seremos arrebatados. E aí, quando ele fala o que vai acontecer com os que ficarem, ele não se inclui, né? Isso é muito interessante para a gente pensar. E então ele diz, lhes sobrevirá. Né? Vamos ler de novo? Quando disserem, versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição sobre eles de repente virá. Né? Tem versões que diz lhes sobrevirá repentina destruição. É sobre eles e não sobre nós. Nós seremos arrebatados. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados.
né? Mas a destruição virá sobre eles e não sobre nós. Então eu acho assim, esse detalhe, né? Como muitos outros, para a gente pensar, para a gente analisar, refletir, porque aqui parece sim que Paulo estava entendendo que a igreja não vai passar por essa repentina destruição, né? Pelo menos é o que eu entendo aqui com o texto, né? Por isso é tão importante a gente prestar atenção, ler, reler de novo, fazer perguntas para o texto, olhar os pronomes, né? Porque isso muitas vezes nos mostra detalhes que às vezes passam despercebidos, mas numa análise mais minuciosa você consegue pegar essas coisas e você pode até não concordar com o que eu estou dizendo, mas é para se pensar, né? Convido você a refletir, meu caro irmão, que pensa diferente de mim. Glória a Deus por isso. Mas eu espero que esta palavra abençoe você de alguma forma. Se você entende, né, que a igreja realmente vai ser poupada, né, a noiva de Jesus vai ser poupada da ira de Deus que vai vir sobre a terra, glória a Deus por isso. Se você não entende dessa forma, se você acha por outros textos que a igreja vai passar, glória a Deus por isso também. Te convido a refletir e espero que de alguma forma você também seja edificado. Também espero que Deus abençoe o seu dia grandemente e que a gente possa se ver aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.